Eu que denunciei tantas vezes o pecado, chegou a hora de denunciar o meu pecado e reconhecer que eu falhei, que eu pequei. Estou sendo removido do ministério pastoral. Decisão essa que acolho com carinho, com amor, com serenidade, com sobriedade. Xuxa, o cara lá de cima, ela se pronunciava diante de Deus assim, tratando Deus com ele. O cara lá de cima, não tendo zelo com o nome de Deus. Muitos anos atrás, um filho do diabo, chamado Armandinho, ele compôs uma música. Quando Deus me desenhou, ele estava namorando. Silas Malafaia, Marco Feliciano, Edir Macedo, Valdomiro Santiago amontoarão para si homens, doutores, pastores, conforme as suas próprias concupiscências. Pastor Paulo Júnior caiu. Santo Deus de misericórdia, saiba toda a verdade nesse vídeo. Antes de começar o vídeo, galera, é interessante dar uma olhadinha aí no recadinho da minha amiga Ludmila. Um trabalho sério, honesto, em que você pode ganhar dinheiro através da internet dentro da sua casa. Basta você ter disposição e internet e um celular e você pode fazer uma renda extra na sua casa. Confira o recadinho, é como eu digo, é um trabalho sério e honesto. Olha só, eu fiz mais de 3 mil reais em apenas 7 dias. E isso daqui só foi possível porque eu trabalho através de uma nova profissão, que foi através dela que eu larguei o meu emprego no shopping e hoje eu tenho liberdade de trabalhar em casa, ser minha própria chefe, e tudo que eu preciso é do meu celular conectado à internet. E você também pode ter resultados como esses. Isso faz sentido para você? Me chama agora no link da descrição ou do comentário fixado que vai te direcionar para o meu WhatsApp, e lá eu vou te mostrar como começar. Como fazer de 1.000 a 3 mil reais de renda extra aqui na internet. Te espero lá, me chama agora. Bem-vindos, galera interessante, eu vos saúdo com a santa paz de Deus. Bora para mais um polêmico vídeo do teu canal preferido. Mais um escândalo no meio gospel. É nessa hora que o diabo bate palmas. É disso que ele gosta. E eu, como sempre, faço a pergunta. Estão todos preparados? Galera interessante, acho que todos aqui conhecem o pastor Paulo Júnior da Igreja Aliança do Calvário. Muita gente foi pega de surpresa com uma declaração que ele fez e postou em suas redes sociais, dizendo que pecou e foi afastado do ministério de pastor. Primeiro vamos ver a declaração dele e depois veremos o que poderia ter causado esse afastamento. Olá, querido irmão e irmã em Cristo. Depois de um tempo ausente das mídias sociais para tratar da minha saúde, eu venho agora a público falar a respeito do meu ministério. Você sabe que 1 Timóteo capítulo 3 trata das qualificações do pastor. Um homem, se quiser ser pastor, precisa ter aquelas qualificações. Nesse sentido, eu quero dizer a vocês que eu pequei ferindo princípios que ali estão colocados. Por exemplo, Paulo fala que o bispo, pastor, precisa ser um homem temperante, precisa cuidar bem da sua família, precisa ser cordato, precisa ser hospitaleiro, precisa ser dado ao estudo da palavra e assim por diante, não ser violento. Muitas vezes aquela dureza que vocês viam no púlpito era manifestada nos meus relacionamentos e na maneira que eu conduzia a igreja, ferindo, magoando pessoas, membros, sendo muito duro, exigente. E a mesma coisa com membros da liderança, sendo exigente, duro, magoando, ferindo e ofendendo eles. Assim também membros da minha família. E são princípios inegociáveis para alguém que necessita ser pastor. O meu conselho me chamou, me repreendeu a respeito dessa condução por um tempo. E eu resisti a essa repreensão, tentando manipulá-los, tentando dissuadi-los e me rebelando contra a verdade de Deus e contra a verdade que vinha da sua boca. Mas depois de novos conselhos e novas repreensões,
eles me convenceram do meu pecado. Meus olhos se abriram e eu vi que estava conduzindo a igreja de forma equivocada, pecaminosa. E eu pedi perdão a eles e reconheci o meu pecado. E depois de algumas reuniões, eles entenderam que essas violações, que já tinham um bom tempo, me desqualificavam para ser pastor dessa igreja. E o que prontamente eu entendi: uma desqualificação não temporária, não permanente. Por essa razão, eu quero aqui pedir perdão a vocês, mais uma vez, pedir perdão aos membros da igreja que eu ofendi, que eu excedi na minha liderança, que eu magoei, que eu fui além do que um pastor pode ir. Quero pedir perdão também aos membros do conselho, que eu também ofendi, que eu tentei dissuadir ou persuadir de forma a contrariar a palavra de Deus e a causar feridas, mágoas e contendas. E quero pedir perdão também a todos os irmãos que me seguem e que têm algum respeito, apreço, amor pela minha vida. Eu entendo que um homem, para ser pastor, precisa ser irrepreensível, idôneo, precisa ter uma conduta ilibada. E nesse sentido eu falhei. E por essa razão estou sendo removido do ministério pastoral. Decisão essa que acolho com carinho, com amor, com serenidade, com sobriedade. Eu que denunciei tantas vezes o pecado, chegou a hora de denunciar o meu pecado e reconhecer que eu falhei, que eu pequei. Nesse sentido, eu também vou ingressar a minha vida com a minha família em uma outra igreja, iniciar um processo, daqui a um tempo, um processo de membresia, porque eu preciso agora de ser acolhido, ser discipulado, ser pastoreado, para buscar a minha restauração da minha alma. E por um bom tempo eu não exercerei ministério nenhum. Não é tempo de pregar, não é tempo de estar nas mídias sociais. Estarei afastado de qualquer compromisso com o ministério, seja de ensino, de pregação, seja de palavra, e também nas mídias sociais. Tratarei exclusivamente da minha família e da restauração da minha alma. Galerinha, as pregações do Paulo Júnior eram bastante pesadas, a maioria chamando o povo ao arrependimento e criticando duramente não só os fiéis, mas também os famosos e outros pastores que ele chama em suas pregações de hereges. No final do vídeo, vou deixar minha opinião sincera sobre tudo isso. Vamos ver algumas dessas pregações. A nossa fé está alicerçada neste pilar, num desses pilares, e um deles é a humanidade de Cristo. Negar a humanidade de Cristo é uma blasfêmia, é uma heresia, é destruir os fundamentos da nossa fé. Muitos anos atrás, um filho do diabo, chamado Armandinho, ele compôs uma música. Quando Deus me desenhou, ele estava namorando. Ele estava usando o nome de Deus, ensinando para a geração inteira de jovens, caracterizando que Deus tem namorada, que Deus bota o boné para trás, que Deus é um cara muito louco. Blasfêmia! Usando o nome de Deus em vão, passando para milhares de jovens uma ideia covarde, carnal de Deus. Você acusa levianamente, você denigre, critica, chantageia, pois o seu marido não é um paspalhão que está ali pagando suas contas. Ele é uma autoridade constituída por Deus. Por isso, não o ofenda com suas palavras. Nós não podemos fazer isso, meu irmão. Hoje você está vendo o nome de Deus sendo banalizado. Você encontra nas barraquinhas souvenirs que escrito o nome de Deus, pulseirinhas escrito o nome de Jesus, o nome mais santo que existe, sendo vendido por R$1,99 numa barraquinha, como uma bugiganga. Filipenses 1:2-9 diz: por isso Deus também o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está sobre todo nome. Deus é santo.
Como é que vai reduzir o nome do Criador, o nome do Salvador, a uma fitinha, a um boné, a uma bugiganga e um camelô? Xuxa, o cara lá de cima, ela se pronunciava diante de Deus assim, tratando Deus com ele. O cara lá de cima, não tendo zelo com o nome de Deus, cuidado com o nome de Deus, e passando para milhões de crianças a imagem de um Deus irreverente, carnal. E sabe o que é o pior? Os cantores gospel estão fazendo a mesma coisa quando eles compõem aquele lixo em nome de Deus. Eles também estão tomando o nome de Deus em vão, colocando Deus naquelas letras asquerosas. Estão tomando o nome de Deus em vão. E numa dessas pregações, ele criticou pregadores que usam a teologia da prosperidade e curas milagrosas como meio de lucro. E falou vários nomes, entre eles Silas Malafaia. Tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão, coceira nos ouvidos, amontoarão para si Joel Osteen, Benny Hinn, Kenneth Copeland, Silas Malafaia, Marco Feliciano, Edir Macedo, Valdomiro Santiago, amontoarão para si homens, doutores, pastores, conforme as suas próprias concupiscências, os seus próprios desejos, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. O que se prega hoje na TV? Uma fábula. Silas Malafaia respondeu duramente e ainda profetizou destruição da alma para quem fala de ungido de Deus. Escuta o que eu vou dizer para a igreja aqui, preste atenção, aguce seu ouvido. Aparece um cara nas redes sociais, que ninguém sabe a história dele, quem consagrou ele a pastor, de onde ele veio. Mas apareceu um cara aí, defensor do evangelho, o cara da defesa do evangelho. Escute, começou a fazer acusações. Pastor Silas é caído, Dr. Miles Monroe é caído, fulano de tal, só falando de gente, todo mundo ferrado. Eu, um dos primeiros da lista. Aí eu fui investigar o cara. Muita gente fala de mim, quer ver o que falam mal? É só entrar na rede social, isso é uma festa. Mas como eu vi que ele era um cara com muita força de seguidor, de gente ouvindo o que ele pregava, 1 milhão, 2 milhões, eu fui investigar. Cadê a história dele? Quem consagrou ele a pastor? Não tem. Quem fez ele pastor? Não tem. De que igreja ele veio? Não tem. Milhões de assembleianos batendo palma para um bandido vagabundo cafajeste desse. Põe o que o cara fala aqui dentro, irmão. Aqui, ó. Ó. É aqui, ó. Ó. Aqui, ó. É esse aqui que é o manual, ó. Não é a falácia, não. É a palavra. É a palavra. Meus irmãos, como pode um pregador tão conhecido bater assim na Bíblia? Eu sei que é só um livro, mas tem que ter respeito com a palavra de Deus, Santo Deus de misericórdia. E ele não parou por muitos dizem que por causa de suas pregações e por falar a verdade, ele foi perseguido. Veja o que disse o ministério da igreja dele. Então imagine isto. Um dia quando todos os pensamentos, cada palavra, cada ato for exposto diante de Deus e num céu santo, como será então a vergonha lá? Não importa quão grandiosa é a pregação. Nós precisamos mais do que pregação. Você precisa mais do que pregação. Nós precisamos que Deus opere através da pregação. Nós precisamos da obra do Espírito Santo. Então eu quero te pedir, quando você voltar para o seu hotel hoje à noite, invista pelo menos algum tempo clamando a Deus. Dizendo: Deus, nos ajude. Nos visite, Deus. Fale conosco através da pregação. Com poder.
in my life. trabalhando na minha vida. These conferences can just turn into a preaching competition. Essas conferências podem se tornar apenas uma competição de pregação. God hates that. E Deus odeia isso. We need Christ to move among us. Nós precisamos que Cristo se mova em nosso meio. We need to be more holy. Nós precisamos ser mais santos. We need to be transformed. Nós precisamos ser transformados. Esse outro aqui disse que a igreja está correta e que Paulo era rude com as pessoas. Eu preciso falar aqui a verdade com relação a isso. Tem muita gente olhando para Paulo Júnior como sendo o herói e olhando para a igreja Aliança do Calvário, para a liderança da igreja Aliança do Calvário como vilã. Mas os papéis aqui são invertidos, ok? Então não esqueça que quem errou aqui foi Paulo Júnior, porque as pessoas estão achando que ele foi retirado do pastorado porque ele tinha pregações duras, porque ele falava bravo, porque ele falava de forma áspera. Ele humilhava os membros, ele desprezava as pessoas, ele tratava com brutalidade, né, com desrespeito, enfim, corrigia as pessoas às vezes em público e humilhava mesmo. Então isso realmente não é uma atitude de um líder, de um pastor que está na frente de um trabalho, ok? Realmente isso não é atitude. Portanto, a atitude da igreja está correta. O Israel do Fuxico Gospel disse que a conta não fecha e que Paulo Júnior não aceitou a disciplina. Diz que foi afastado e disciplinado pelo seu conselho e depois diz que vai fazer parte de outro ministério. Isso é por quê? Porque não aceitou a disciplina. Quem aceita a disciplina, cumpre a disciplina no lugar onde foi disciplinado. Por que o pastor Paulo Júnior foi disciplinado, senhoras e senhores? Porque denunciava o pecado? Eu tenho a mais absoluta certeza que eu e você concordamos que tudo que ele falava, talvez com aquela agressividade no púlpito, era baseado nas cartas de Paulo, na Bíblia. Agora, o tratamento dele em casa com a família, eu inclusive já me questionei muito sobre isso, né? Será que esse camarada é desse jeito com a esposa? E agora ele confessa que era. Mas a conta não fecha. As especulações são muitas, ele termina o vídeo já dizendo isso, antecipando isso, de que tem muita fofoca, tem muito não sei o que, já antecipando que as pessoas vão questionar. Não faz sentido o ministério ter afastado ele por ser duro. Já o pastor Flávio Amaral, que tem o meu respeito, exaltou a atitude do pastor Paulo Júnior em pedir perdão. Eu posso dizer que eu já assisti centenas de vídeos do pastor Paulo Júnior. Tem meu respeito, tem meu carinho. Pastor Paulo Júnior veio a público, expôs uma condição e ele deixou claro que isso era o comportamento dele, histérico, nervoso, bruto. Eu ainda vou acrescentar na sua vida, pastor Paulo Júnior, arrogante, soberbo, altivo, prepotente, um dos melhores professores, um dos melhores denunciantes, pode dizer assim, uma das pessoas que mais denuncia o erro da igreja. Os ataques dele são os melhores. Eu tenho certeza que sua esposa e toda a sua família, a igreja, tem muito mais coisas boas para falar dele do que ruins. Ao demonstrar a sua fraqueza, pedir perdão, quebrou o orgulho, quebrou Satanás no meio, despedaçou o jugo, lançou-se aos pés de Jesus e expôs a sua vergonha, coisas que muitos líderes não querem fazer. Antes, não querem descer dos seus pedestais, não querem descer do pódio, querem continuar na soberba, na ignorância, na altivez de espírito. Bem, galera, interessante. O que eu acho desse assunto é que o mundo espiritual é uma guerra em que só se vence se estiver totalmente em Cristo. A batalha espiritual é todos os dias e são terríveis. O diabo só quer uma pequena brecha para fazer um estrago. E acho que esse modo de viver, ou supostamente o grande zelo pelo evangelho do pastor Paulo Júnior, deixou essa brecha em que o inimigo agiu. Vamos orar e apresentar sua vida. Peço também orações pelo pastor Flávio Amaral, que é um que denuncia falsos mestres. A luta dele é muito grande. Quem puder, veja o canal dele e se inscreva.
Flávio Amaral. Deus abençoe a todos vocês que estão me ajudando nessa hora difícil. Deus pagará cada um no momento certo. Tá difícil, mas com Cristo venceremos. Tô indo nessa. Valeu! 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 Valeu!